Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago para vocês um vídeo bem legal sobre algumas dicas sobre a geração de malha e como analisar um pouco a qualidade da malha da nossa análise no SolidWorks Simulation. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a malha e sobre controle de malha também. Bom, vamos lá. Eu já estou aqui no meu contexto da simulação, tá certo? E a gente sabe, né? Se a gente vem aqui criar malha, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode ir trabalhando. Primeiro eu queria falar um pouco sobre isso de malha padrão e malha com base em curvatura. São dois métodos de geração de malha, tá certo? Os dois são automáticos. Esse malha padrão foi o primeiro método implementado pelo SolidWorks Simulation. E ele é um método que vai gerar um resultado bastante simétrico dos elementos, tá certo? Olha só. Ele vai gerar um resultado bastante simétrico aqui dos elementos, então ele é bem interessante quando a gente está interessado, quando a gente precisa, né, da maior simetria possível nesses elementos. Agora vamos lá. O que acontece, contudo, se você quer representar pequenos recursos na sua malha? Eu vou ocultar aqui só para que eu possa exemplificar. Tá certo? Então vocês percebem que nessa montagem aqui a gente tem um filete nessa parte de cima e deliberadamente eu não coloquei esse filete na parte de baixo para que a gente possa comparar. Quando a gente tem esses recursos finos e a gente quer representar ele bem na nossa malha, a gente pode utilizar a malha com base em curvatura, que ela vai justamente refinar a malha, ela vai utilizar tamanhos diferentes de elementos para poder refinar a malha nessas regiões, tá certo? De interesse automaticamente já, na verdade. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, ó, perceba que nessa parte da peça, elas são muito parecidas, mas nessa parte da peça em que eu tinha um filete, o SolidWorks automaticamente refinou, né, ele criou elementos menores para poder representar melhor essa geometria. Mas e aí? Isso é tudo? Isso é tudo que eu posso fazer? Não. A gente tem outras ferramentas também de manipulação da malha, tá certo? Uma delas que é muito importante, que vocês precisam saber bem como utilizar, é aqui a aplicação do controle de malha. Antes de mostrar o controle de malha, deixa eu só voltar aqui para mostrar uma coisa. Aqui, ó, eu consigo redefinir a densidade da malha, tá certo? Para que ela fique um pouco mais fina ou mais grossa. E, óbvio, eu posso também simplesmente colocar esse input aqui, trazendo ela para valores menores ou maiores do que eles já são estabelecidos. Tá certo? Então, se eu fizer aqui, eu vou ter uma densidade ainda maior. Eu refinei mais o meu modelo. Mas, digamos assim, eu não quero refinar o meu modelo inteiro. Eu quero só em partes específicas que eu acho que podem ter ali um problema, eu não sei, eu quero observar um pouco melhor a tensão. Bom, eu vou aqui aproveitar o recurso da vista explodida, vou ocultar essa malha aqui, tá certo? E eu consigo agora observar, por exemplo, esse pino. Nesse pino aqui, eu não vou criar malha, eu vou vir aqui ó, em aplicar controle de malha, tá certo? E eu posso aplicar na superfície do pino, por exemplo, uma malha. Você lembra que aquele tamanho do elemento eu coloquei como 3 milímetros, não foi? Essa aqui eu vou deixar como 0,8. Então aqui agora, se eu vier e acessar por aqui, eu consigo ver que tem um controle de malha aplicado nessa superfície. Eu poderia também vir nessa superfície aqui, eu criar mais controles de malha. Por exemplo, nessa superfície, nessa aresta aqui, eu quero refinar essa malha. Eu posso também aplicar, então, nos recursos de aresta. Nessa aqui eu vou colocar como 0,5. Então vamos ver como é que vai ficar esse resultado. Ele vai demorar um pouco mais para criar. A gente está criando mais elementos, tá certo? E agora o nosso resultado. Então vocês conseguem ver, ó, essas regiões aqui com elementos muito mais refinados, tá certo? Do que as demais regiões do meu modelo. Então você vai com bastante cuidado, analisando quais são as regiões mais críticas,
tá certo? Por exemplo, na realidade uma região como essa, com aresta, não é nem um pouco desejável, né? A gente deveria ter uma curvatura aqui, para que a gente não tenha uma singularidade onde as tensões vão tender a um infinito. Mas, como demonstração aqui para vocês de como faz essa aplicação do controle de malha. E aí você fala assim, tá, mas e aí? Quantos elementos eu tenho? Qual é o parâmetro que eu tenho dessa malha que foi criada? Vocês podem, para isso, observar por aqui, ó, é bem simples, clique com o botão direito em malha, e se você observar aqui, ó, você tem a opção detalhes. A partir daqui, a gente tem vários detalhes bem interessantes, ó, sobre a malha que foi criada, tá certo? Você pode analisar isso também depois dos resultados já zerados. Mas eu vejo aqui, por exemplo, a porcentagem de elementos com proporção menor do que 3, ou seja, não tem uma grande razão de proporção, elementos com muito deformados, né? Ou seja, 97,4, então a qualidade boa. Proporção máxima, 182,4, isso aqui está bem ruim, vamos tentar descobrir onde é que é isso, tá certo? Total de elementos e total de nós, essa aqui é uma malha com 52 mil nós, então é uma quantidade relativamente razoável. Para uma análise estática linear está tranquilo, mas se a gente for trabalhar já na região não linear, já começa a ficar bem complicado esse número de nós aqui, tá certo? Dependendo da máquina que vocês estiverem utilizando. Então, a gente achou uma proporção máxima aqui de 182,4, ou seja, algum dos elementos que está bem deformado, né? Vamos descobrir que elemento é esse. Vamos descobrir o que foi isso que aconteceu. Para isso, a gente pode criar uma plotagem de qualidade de malha, ou seja, voltando aqui, cliquei com o botão direito, criar a plotagem de qualidade de malha, e tem algumas opções aqui interessantes também, tá certo? Eu posso exibir a malha, efetivamente, e a proporção, que é isso que eu quero aqui. Vamos lá, cliquei na proporção, e eu vou pedir para ele agora, ficou faltando eu dizer isso, vou editar aqui essa definição, e eu vou pedir na configuração, opções de diagrama, para que ele exiba o máximo onde é que está. Então ele está dizendo que esse elemento deformado está em alguma região por aqui. E aí a gente consegue ter um diagnóstico ainda melhor. Como é que a gente faz isso? Eu quero aqui agora fazer um recorte ISO da seção. Tá certo? Então vamos pensar num plano aqui. Esse é o meu plano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o plano frontal. Pode ser o plano frontal. E se eu for adicionando a distância, eu consigo seccionar a minha malha e a gente consegue encontrar exatamente qual é o elemento que está com essa deformação indesejável. Tá certo? Então isso é muito importante, pessoal, para que vocês, sempre que vocês forem fazer qualquer análise, na verdade, vocês façam todo esse estudo, para que vocês analisem qual é a qualidade da malha que você está utilizando, tá certo? Para que você não tenha resultados incoerentes no seu modelo, tá ok? Então aqui, eu identifiquei esse resultado aqui, a gente pode fazer uma nova geração de malha com elementos de tamanho diferentes ou fazendo aqui um controle de malha como eu mostrei anteriormente, tá certo? Então, bem fácil, bem simples, são ferramentas rápidas e que vocês devem utilizar sempre que forem fazer uma análise para poder garantir aí a melhor qualidade possível, tá certo? Da malha que você está utilizando. Bem, por hoje é isso aí. Se inscrevam no nosso canal se vocês quiserem mais vídeos, se vocês quiserem ver mais vídeos sobre SolidWorks. E não se esqueçam de deixar perguntas e questionamentos sobre quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o software, que a gente tem uma listinha aqui, é bem interessante, e a gente vai fazendo vídeos baseados nessas perguntas que vocês fazem, tá certo? Então, forte abraço e até a próxima.